Oi pessoal, bem-vindos a mais uma aula de biologia e aqui a gente vai tratar do ciclo reprodutor da alga verde que deu origem às plantas, tá? Na verdade, o ciclo reprodutor que a gente está analisando nesse vídeo é de uma alga específica chamada Ulva luctuca, mas os cientistas acreditam que o ciclo reprodutor da alga verde ancestral seja muito semelhante ao dessa alga verde atual. Então a gente vai estudar ele agora, né, em detalhes, porque ele foi mantido nas plantas. Então, vamos um pouquinho tentar entender o que é esse tal desse ciclo de vida alternante, né? O que é um esporófito, o que é um gametófito, né? Gente, isso aqui é meu esqueminha básico, tá? Tentando mostrar pra vocês um esquema de uma alga verde, tá? Faz de conta que essa aqui é a uva, tá? Plantas, ao contrário da gente, podem produzir dois tipos de células relacionadas ao sistema reprodutor: os esporos e os gametas. É por isso que as plantas têm duas fases do ciclo de vida. Elas têm a fase esporofídica e a fase gametofídica. Na fase em que elas são esporófito, elas produzem esporos. Na fase em que elas são gametófitos, elas produzem gametas. A gente não é assim, a gente é um gametófito, né? Então, nós só produzimos gametas. Por isso que, às vezes, pra gente, o ciclo reprodutivo das plantas fica de difícil compreensão. Mas vem comigo que eu vou tentar deixar um pouco mais claro isso daqui. Só tenham em mente, pessoal, que são seres vivos diferentes da gente, tá? Então, olha só. Essa alguinha aqui está representando a fase esporofídica da uva, tá? Então, eu vou escrever aqui embaixo esporófito. Esse é um esporófito. Lá nas aulas de genética, a gente aprendeu o que significa diploide e o que significa haploide. A gente viu que seres diploides, eles têm dois conjuntos cromossômicos dentro de cada célula, né? Um que veio do pai e outro que veio da mãe. Seres haploides têm um só conjunto cromossômico, e a gente estudou que fungos, por exemplo, são seres haploides. Gente, a geração esporofídica, tá, das algas verdes e das plantas terrestres são sempre diploides, ou seja, sempre tem dois conjuntos cromossômicos. O esporófito é sempre diploide, isso é regra, isso não muda nunca. E outra regra, pessoal, o esporófito sempre faz meiose. Meiose é um processo reducional, por isso eu estou representando aqui por um Rzinho com ponto de exclamação. Então, ao final da meiose, cada célula produz 4 células haploides. Então, se eu tenho aqui uma célula diploide entrando em meiose, no final do processo eu vou ter 4 células haploides, que é o que está acontecendo aqui. Eu peguei um pedacinho dessa alga, dei um zoom nele no microscópio para ti e estou te mostrando essas células. Algumas das células do esporófito fazem meiose e produzem 4 células que são haploides. A única função do esporófito é produzir essas células, pessoal, que eu vou dar um zoom nelas agora aqui, e essas células a gente chama de esporos, tá? Então, isso aqui são os esporos. Os esporos, portanto, são haploides, porque o esporófito fez meiose para produzir eles. Então, o esporófito diploide produz esporos haploides. Gente, esses esporos, vocês podem ver, eles são flagelados. Então, eles vão sair nadando lá na água, bem felizes e faceiros, biriri. Daqui a pouco eles encontram um substrato para se instalar e eles iniciam o seu desenvolvimento em gametófitos, tá? Então, o esporo, ele inicia a geração gametofídica, ou seja, ele vai se desenvolver em novas alguinhas que a gente vai chamar de gametófitos, tá? Deixa eu tapar essa partezinha daqui para vocês não verem ainda. O esporo é uma célula só e ele tem que dar origem a uma alga que é multicelular. Uma célula dá origem a várias células. Eu não tenho como fazer meiose nos esporos porque os esporos já são haploides. Então, o que a gente vai fazer? A gente faz aqui mitose, tá? Então, uma célula se divide em duas se divide em 4, 4 em 8, 8 em 16, assim vai indo até esse esporo dar origem a uma nova alguinha. Mas como essa alguinha aqui vai surgir por mitose, né, um processo que mantém o número de cromossomos,
elas também vão ser haploides, tá? Então aqui eu representei 2 esporos dando origem a 2 gametófitos diferentes. Então gametófito, pessoal, é sempre haploide. Gametófito, tá? Sempre, sempre, sempre haploide. Porque são frutos do desenvolvimento dos esporos. Beleza. O que o gametófito tem que fazer? Bom, o gametófito tem que produzir gametas, né? A gente estudou lá que para animais os gametas são chamados de óvulos e de espermatozoides. Aqui, pessoal, os gametas também vão ser produzidos, mas não vão ser produzidos da mesma maneira que os nossos, porque a gente produz gameta por meiose. Uma planta, não. Por quê? Porque essa alga verde aqui, esse gametófito é haploide. E eu falei pra vocês que quando uma célula é haploide, ela não pode fazer meiose, ela só pode fazer mitose. Então, de novo, vamos dar um zoom junto comigo aqui nessa plantinha. Tá? Pega aqui esse pedacinho de planta pra te ver o que vai acontecer nas células que compõem aquele tecido. De novo, a gente vai ter processo de divisão celular. Se esses gametófitos são haploides, eles só podem gerar células que são haploides também. Então, adivinha o processo de divisão celular que a gente fez aqui? Isso aí, mitose de novo, porque mitose mantém o número de cromossomos. Então, cada uma dessas células que a gente gerou aqui por mitose, dentro, né, do gametófito, são gametas, tá? E esses gametas, pessoal, têm a mesma função que os nossos, que é de vir a formar um zigoto. Então, vou dar um zoom agora nos gametas para mostrar eles aqui para vocês, tá? Gametas de algas também são flagelados e eles se encontram na água, né? Um nada em direção ao outro. Na água, eles se encontram e eles se fundem para formar o zigoto. Gente, se os gametas são haploides, N cromossomos de um gameta mais N cromossomos de outro gameta, isso vai dar origem a um zigoto 2N, certo? N mais N, 2N. Então, o próximo passo é o desenvolvimento do zigoto em esporófito. Como a gente já tinha visto, o esporófito é sempre diploide. Se o zigoto também é diploide, né, uma célula tem que dar origem a um organismo multicelular, né, que é a alga, na sua geração produtora de esporos, né, que é esporofídica. Zigoto diploide, esporófito diploide, então eu mantive o número de cromossomos para mitose de novo, tá? Isso que a gente chama de ciclo de vida alternante. A gente alterna entre geração esporofídica e geração gametofídica. Esporófito é sempre diploide, gametófito é sempre haploide. Certo, gente? Esporo sempre dá origem a gametófito e zigoto sempre dá origem a esporófito. Um beijão e até a próxima aula. Tchau, tchau!